Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vitor Pereira poupa titulares, o Timão não vence e classifica em segundo. Foi um péssimo jogo contra o Always Red, diante de uma Neoquímica Arena lotada, com erros individuais e coletivos. E a perspectiva não é nada boa. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Vídeo em nome de quitaboletos.com.br, dica valiosa para você. Já salva esse WhatsApp aqui, DDD 55, fica com você, porque você pode estar precisando, ou alguém que você conhece também. Sabe aquele boleto, aquela conta de água, luz, telefone que a gente não está conseguindo pagar? Pois bem, a Quita Boletos quita para você, à vista, e você negocia esse débito com a Quita Boletos em até 12 vezes a perder de vista, pode utilizar cartão de crédito na negociação, mais de um cartão de crédito, não vai ficar dormindo mal, ficar pensando numa conta em atraso, sujar o teu nome por nada, né? quitaboletos.com.br, já manda o WhatsApp agora para resolver essa situação, chegar de dor de cabeça e dormir tranquilo, beleza? Bora falar desse empate na Neoquímica Arena frustrante. Para muitos um vexame, uma vergonha, uma das maiores que o Corinthians passou. Eu vou tentar ser um pouco mais ponderado. Eu sei que talvez o torcedor corintiano gostaria de ver uma revolta minha aqui nesse momento. Obviamente eu não gostei da atuação, obviamente não gostei da ação executada pelo Vitor Pereira, né, com a escolha dele para o time que ele colocou em campo. Tudo isso eu vou falar aqui. Agora, quando fui fazer o título do vídeo lá, pensei o seguinte, cara, vexame. Vexame teria sido uma não classificação, né? Realmente, se o Corinthians não avançasse para as oitavas de final, teria sido um vexame. Eu acho que até uma derrota, mesmo classificando, porque isso poderia ter acontecido, talvez colocasse como um vexame. É óbvio que foi muito ruim. O Always Ready somou 4 pontos contra o Corinthians. Isso é realmente difícil da gente explicar. O Corinthians perdeu 5 pontos contra os bolivianos. E não tinha altitude na Neoquímica Arena. E eles já estavam eliminados e focados no Campeonato Boliviano, com vários reservas em campo. E o Corinthians não conseguiu vencer o jogo. Então, assim, eu tentei resumir ou definir o que aconteceu na Neoquímica Arena e eu coloquei no campo da frustração. Porque, obviamente, o torcedor esperava uma goleada, eu esperava uma goleada, ou pelo menos uma vitória convincente, uma vitória, né? Que você, classificou, despachou esse adversário que provocou uma derrota lá na estreia, na altitude, né? E aí você elimina, classifica em primeiro, o que seria fundamental, e a gente vai falar sobre isso no vídeo, porque, claro, né, gente? É uma coisa meio matemática. Você acaba eliminando a possibilidade de enfrentar os piores adversários já na primeira fase de mata-mata, que é as oitavas de final. Então, tudo conspirava para que o Corinthians jogasse bem diante do torcedor. O time considera muito a Libertadores. A Libertadores, por muito tempo, foi uma pedra no sapato do Corinthians, que não tinha essa competição. Venceu em 2012. Está fazendo 10 anos, né, desse título. Um ano comemorativo em relação a essa conquista. Mas claro que o Corinthians quer mais um. Tá vendo o rival aí conquistar uma Libertadores atrás da outra. Quando não é o Palmeiras, é o Flamengo, que não deixa de ser um rival nacional também. E o Corinthians quer mais uma Libertadores. Ficou 2 anos sem disputar. Então tudo isso, eu imagino, né, deve ter colocado no torcedor uma expectativa muito grande com a chegada do Vitor Pereira, com alguns reforços, jogadores identificados e, vamos classificar bem, porque a Libertadores esse ano, o Corinthians gosta de jogar a Libertadores, se identifica porque o jeito de jogar que o torcedor admira tem muito a ver com a competição, né? Essa coisa mais da garra, da competitividade, e foi tudo que não aconteceu nessa partida. Eu até não acho que tenha faltado vontade. Eu vi em alguns momentos, ouvi várias críticas de torcedores para alguns jogadores que eles não correram, deram sangue. Eu acho isso muito subjetivo, eu não colocaria nesse aspecto. Eu acho que o Rony correu, eu acho que o Adson correu, eu acho que eles se esforçaram, eu acho que faltou bola mesmo, faltou bola. Faltou qualidade técnica, entrosamento, porque um time que não está acostumado a jogar junto, qualidade na organização das jogadas, na finalização, o time perdeu gols e o mais curioso é isso, né? O time ainda poderia ter saído vitorioso. E talvez isso encobrisse uma atuação ruim, uma escolha errada do Vitor Pereira e a gente aqui estivesse falando de uma classificação com vitória, porque o futebol tem dessas coisas. Se a bola do William não bate na trave e entra, se alguns dos tantos gols perdidos pelo time acabasse entrando, se a cabeçada do Robson Bambu, numa grande defesa do goleiro, ou no Duqueiroz que perdeu um gol na frente,
frente do goleiro também. Aliás, o Lucas Galarça foi eleito melhor em campo, que impressionante, né? Eu não sei como o Always Red não tá classificado, porque se esse goleiro jogasse sempre assim, o Always Red não tomava gol. Ainda tomou um ali, né? No começo do jogo do Adson, no belíssimo passe do Juliano. Vamos para a escalação do Vitor Pereira, que vou confessar para vocês também. Hoje eu acho que talvez eu não vá entrar na mesma sintonia da maioria, pelo menos, do torcedor do Corinthians, pelo menos pelo que eu tô vendo na rede social. Eu fiz uma live conversando com o torcedor, eu vi que o torcedor estava muito indignado, mas eu vou tentar primeiro falar a minha verdade, né? Aquilo que eu penso do jogo, mas tentar ser ponderado em relação à análise. É óbvio que o Vitor Pereira errou, ponto. Eu não vou julgar o trabalho todo dele por conta do jogo de hoje, não vou. Mas eu entendo que ele vai acumulando coisas para ele que não são legais. E aí tem o fato dele não vencer clássicos, tem a entrevista dele dizendo que queria estar no Liverpool, isso não colabora quando vem um insucesso. Quando o time está ganhando, beleza. Quando vem um insucesso, isso tudo vem à tona. Eu tenho convicção disso, tenho consciência disso. Tem a gestão dele, no caso o Roger Guedes, que eu concordo com ele, mas acho que o torcedor em alguns momentos pensa, e o jogo de hoje talvez tenha representado isso, você não pode punir o time, né? Vamos falar sobre isso também. Então essas coisas vão se somando em que o Vitor Pereira vai criando um desgaste para ele, de certa forma até desnecessário. Mas eu vou criticar o Vitor Pereira por hoje. Eu acho que a crítica tem que ser feita pontual, é na escolha dele. E vou confessar para vocês, quando saiu a escalação, poxa, o Cássio cortado, né? Teve a lesão no ombro e tudo mais, preferiram preservar, nem estava no banco, estava o Donelli, Ivan no gol. Beleza, mais uma chance para ver o Ivan. Acho que o Always Ready não vai oferecer riscos ao Corinthians. Mantuan de ala, tá bom, o time não vai ser atacado. Robson e Gil, uma dupla de zaga que já jogou, inclusive. Piton na esquerda, tudo certo. Meio de campo, Maicon, titular, talvez o único titular do time. Aí o Rony e o Juliano. Tá bom, acho que dá pra cumprir. Adson, Mosquito e Júnior Moraes. Quando eu olhei a escalação, eu falei, nossa, reservão, né? Mas pensei comigo, gente, é um time suficiente pra vencer o Always Ready. Então assim, vamos esperar, né? Agora, por mais que eu tenha pensado isso, aí eu preciso concordar com você, torcedor aí, que pensou dessa forma, que achou um absurdo essa escalação, de que a ação foi mal executada. Talvez ela pode ter sido bem planejada, mas ela foi mal executada. Não funcionou. Como eu disse, se ele vencesse o jogo, mesmo com uma bolinha ou outra que poderia ter entrado nessas tantas chances criadas, talvez a gente pudesse ter dito que a ideia dele deu certo. Mas ele correu um risco. E na Libertadores, você correr riscos, com o perdão da redundância, é muito arriscado. Não dá. Porque o Corinthians foi, digamos, ele vai ter que lidar com prejuízo. Porque não foi só um empate frustrante diante do torcedor. Mesmo que o Corinthians já tivesse praticamente classificado, ou precisasse de muito pouco para classificar. Foi o fato de classificar em segundo no grupo. E aí você agora, você tem que enfrentar uma lista de adversários muito mais difíceis do que poderia ser. Para você ter uma ideia, nesse sorteio que vai acontecer nessa sexta-feira, o Corinthians pode pegar 3 brasileiros: Palmeiras, Atlético Mineiro e Flamengo. Pode pegar 3 argentinos: River Plate, Boca Juniors, que inclusive do seu grupo que classificou em primeiro, e Estudiantes. E aí tudo bem. Tem lá o Colón, de Santa Fé, e tem o Libertad do Paraguai, que são equipes, digamos assim, mas de 8 possibilidades, você tem 2 ali que você tá. Porque Libertadores também não dá pra comemorar, né? Mas você tá. O resto, velho, é só pedreira. Então esse prejuízo, o Vitor Pereira vai ter que saber lidar. Ele vai ter que saber lidar porque a escolha dele provocou isso. O fato dele colocar esse time reserva, que não tá acostumado a jogar juntos, e que se verificou numa atuação muito ruim, resultou também num placar adverso a ponto de deixar o time como segundo colocado do grupo e ter que enfrentar uma oitavas de final perigosíssima. Então, assim, essa consequência, com essa frustração do torcedor e esse perigo e essa perspectiva que vem pela frente difícil e essa pressão que ele criou para si próprio, ele vai ter que aprender a lidar com isso. Bom, o time errou muito. O primeiro tempo foi horroroso. Errou muitos passes. Não tinha nenhum tipo de jogada trabalhada. Você via que o Corinthians chegava ao ataque muito mais
numa aleatoriedade do que propriamente numa organização. Isso aconteceu, na verdade, até o final do jogo. Mas o primeiro tempo ele foi gritante. Tem o primeiro gol que tem uma troca de posição ali, o Adson muitas vezes ele começou pela direita, depois ele caiu pela esquerda, faz o gol dessa forma, infiltrando numa entrada do Giuliano, que tem uma ótima leitura de jogo, né, e dá uma assistência perfeita para o Adson fazer o gol. Ali, naqueles movimentos, naquele entendimento, muitas vezes com o Piton chegando à linha de fundo aqui pelo lado esquerdo, eu falei, pô, acho que aqui pode estar pintando alguma coisa. Mas foi em poucos momentos que isso aconteceu. O Júnior Moraes, a bola batia e voltava, ele não conseguiu fazer pivô, estava muito marcado, tinha os jogadores, obviamente, do Always Ready estavam se defendendo muito bem e ele não conseguiu ser um jogador que se desmarcasse, né? Até fez um gol num lance polêmico, porque não vi falta do Mosquito, né? Ele meio que tromba com o zagueiro, não tem VAR nessa fase da Libertadores, a gente já cansou de relatar esse absurdo, o árbitro vai lá, marca a falta de ataque, deu perigo de gol várias vezes durante o jogo, em que você via, meu Deus, acho que o Jô sofre um pênalti também no segundo tempo, inclusive é o lance que ele sai machucado, mas o juiz deu falta do Jô, enfim. Acho que não dá pra você reclamar de arbitragem, dá, né, obviamente, nesses lances, mas acho que o que ficou mesmo foi a atuação ruim do Corinthians e não necessariamente esses erros. Não necessariamente esses erros. Aí no segundo tempo, o que acontece? O Vitor Pereira não estava no banco de reserva, suspenso, foi expulso contra o Boca Juniors. O seu auxiliar faz as seguintes trocas, obviamente orientado pelo Vitor Pereira. Coloca a 9 minutos do segundo tempo, aí o seguinte, né? Como o jogo já tá 1-1, já vou falar da falha do Bambu, você vai reforçar. Porque aí a estratégia do Vitor Pereira foi o seguinte, eu vou deixar alguns medalhões no banco, se eu precisar, e eu acho que eu não vou precisar, provavelmente ele pensou isso, eu também pensei isso, deixa ali no banco, que se a coisa apertar, se a coisa engrossar, futebol, né, tem dessas coisas, eu tenho esses caras no banco, eu coloco e resolvo a parada. Foi o que ele pensou. Ah, mas por que não começa com eles e aí resolve a parada e depois tira? Talvez fosse o mais prudente a fazer. Só que na cabeça dele, talvez ele pensasse que ele nem precisaria dos caras. Que esse time reserva, e aí eu concordo com ele, seria o suficiente para você vencer o Always Ready. Aliás, os reservas do Always Ready. Mas não foi. Não foi suficiente. Então ele precisou recorrer ao banco de reservas. E aí ele põe o Renato Augusto no lugar do Rony, o William no lugar do Mosquito e o Jô no lugar do Júnior Moraes. Tudo a 9 minutos do segundo tempo. Claro que o time melhora, né? Claro que o time melhora. Antes disso tem o gol de empate dos caras. Como eu estava falando, erros coletivos e erros individuais. É um erro grosseiro do Robson Bambu. Porque ele sai jogando num momento em que não tem a cobertura, ele não tá jogando com 3 zagueiros, talvez isso o tenha confundido, porque muitas vezes há 3 zagueiros, há um na sobra, não tinha. O Mantuan, que é um lateral direito, ele tá de ala, ele tá lá na ponta. Então o Gil, que tá do lado dele, é o único zagueiro que tá fazendo o sistema defensivo. Quando ele sai jogando e ele perde a bola, ferrou, não tem mais ninguém para cobrir. E aí o Jonathan Borja, vejam só, o Borja pega na frente do Ivan, chuta, o Gil não consegue chegar e ele faz o gol nessa perda de bola do Robson Bambu, que foi mal no jogo e obviamente, né, esse erro acabou definindo o resultado da partida e obviamente que a torcida já tá pegando no pé. Agora, é outro detalhe que vai para conta do o Corinthians poderia ter vencido. Poderia, se a bola do William não batesse na trave. Se o Duqueiroz chutasse certo, se o Juliano não tivesse feito tanto corta-luz e não chutasse a gol, se o Robson Bambu não tivesse falhado nesse lance, o Corinthians ainda assim teria vencido, mas encobriria uma atuação apática, desorganizada, sem muito brilho, com muitos erros individuais. É que o resultado, ele chancela, né? Tudo o que aconteceu dentro do campo. Quando esses jogadores entram no segundo tempo, é claro que o time cria uma blitz, né, e faz todo esse movimento para chegar. Aí o goleiro se torna o melhor em campo, o time perde muitas oportunidades e a torcida começa a pedir o Roger Guedes. O Roger Guedes entra com 24 minutos, tendo mais de 20 minutos para poder jogar. É um momento em que ele tem 20 minutos para fazer alguma coisa, mas o time está pressionado para conseguir um resultado. A torcida está do lado dele naquele momento, está pedindo a sua entrada, mas ele precisa corresponder para mostrar para o técnico. Tem um detalhe, se o Roger fosse titular desde o início,
Qual o compromisso defensivo que ele teria nesse jogo com o Always Ready pouco atacando? Seria uma partida interessante para ele mostrar resultado, mas ele ficou de fora, inclusive, do reserva. Acho que nesse aspecto foi uma punição que fez o Vitor Pereira ao Roger Guedes. E nesse aspecto eu não concordo. Eu acho que ele está certo em deixar o jogador numa circunstância em que ele precisa demonstrar para ser escalado, mas em alguns momentos, como foi o caso de hoje, ele puniu o time. Se ele queria botar os reservas, você deixar o Roger Guedes já no reserva, você já dá uma encorpada no time, né? E não foi o que ele fez, ele deixou ele para os 20 minutos finais. E ele pouco conseguiu fazer. O curioso, ele entra de ponta direita. Ele entra na vaga do Giuliano, o Roger Guedes. Só que aí, como o Mosquito saiu para a entrada do William, o William foi lá para o lado esquerdo, ele entrou no lado direito. O Roger Guedes, que gosta de jogar na ponta esquerda. Lá estava o William, então vai para a ponta direita. O que acontece? Em seguida, o Jô sofre essa lesão, nesse lance que eu até achei pênalti. A 32 minutos entra o Duqueiroz para dar uma recomposição ali no meio, né, no setor, porque aí saiu o Juliano, então entra o Duqueiroz por ali, para poder sair, inclusive, né, fazer a armação de jogadas, e o Roger Guedes vai para onde? Para referência, onde ele já disse que não quer jogar. Vai jogar de 9. E aí, cara, a bola circulou a área e em vários momentos os jogadores chegavam na frente e não tocavam pro Roger Guedes. Eu não tô aqui conjecturando nada, eu tô falando um fato. O Duqueiroz não tocou pro Roger Guedes quando tinha possibilidade, chutou em cima do goleiro. O Juliano também pelo lado direito. O Adson, o Mantuan, quando fez um cruzamento, cruzava para trás, a bola não chegava no Roger Guedes. E ele não conseguiu oportunidade de finalizar. Ele tem uma bola que ele tenta, ele cabeceia pro meio da área, a defesa afasta e depois, aí ele já tá mais pelo lado esquerdo, mas acho que ele tá caindo pelo lado esquerdo, né? Porque o William tá vindo de trás para tentar uma jogada individual, e aí ele tenta uma jogada individual, não consegue, perde a bola e arma até um contra-ataque. Isso já no finalzinho do jogo. Não conseguiu jogar bem, aí eu acho que tem a ver com as circunstâncias do jogo, também um pouco de falta de confiança, realmente não colabora. É algo que o Vitor Pereira também vai ter que trabalhar para recuperar esse jogador. Porque, né, cada vez que ele entrar agora, ele vai estar pressionado para ter que correr, para ter que marcar, para ter que resolver, porque o treinador já deu o papo, né? Já deu a dica para ele. Final de jogo com vaias, me chamou a atenção isso, e muitas críticas ao Vitor Pereira. Como eu disse, eu acho que ele pensou até que poderia resolver de uma forma mais simples, isso não aconteceu, ele foi surpreendido por isso, e é fato que a sua ideia, o seu pensamento, ele foi mal executado. Talvez tenha sido bem planejado, foi mal executado. Corinthians passa em segundo com 9 pontos, é a menor pontuação do Corinthians na fase de grupos, que ele se classifica, e o menor ataque também, ele marcou só 5 gols em 6 jogos. O Boca, que venceu o Deportivo Cali, classificou em primeiro com 10 pontos. Gente, a perspectiva é complicada, como eu disse, tem uma pressão sobre o Vitor, mas calma. Se eu pudesse dizer algo ao torcedor, olhando o trabalho do Vitor Pereira, para mim ele é bom. Ele é líder do Brasileiro, ele classificou na Libertadores, classificou na Copa do Brasil, tem algumas escolhas que a gente questiona, é óbvio, como faria com qualquer outro treinador. Com o que ele tem nas mãos, ele precisa rodar. Talvez ele não precisasse hoje, mas ele precisa rodar, ele já explicou, porque os jogadores são mais veteranos, você precisa de intensidade, você precisa descansar os caras, você não consegue dar a mesma intensidade botando os caras quarta e domingo. Então, ele sente a necessidade de fazer isso. O Corinthians tem um controle de possibilidade de lesão, aquela coisa toda, tudo isso é altamente verificado. Então isso eu não vou questionar. E os resultados deles são bons. Desempenho? Bom, aí realmente em alguns momentos ele está deixando a desejar. E essa partida deixou uma imagem muito ruim. Mas esse não é o Corinthians, né? Não é. O time titular não é esse. Os caras que entraram no segundo tempo entraram num jogo, num cenário completamente adverso. Isso não vai ser uma tônica. Nas oitavas de final, imaginemos que será outro Corinthians. Como daqui para frente no Brasileiro, agora recebe o América e existe uma tendência, inclusive, de manutenção da liderança. E a gente já está indo para a 8ª rodada. Não acho que é uma liderança ilusória. Não sei se vai ser campeão, não sei se vai continuar líder por muito tempo, mas acho que vai se manter ali nas primeiras colocações. Então, calma. Mas eu entendo também a revolta do torcedor, porque hoje, meu Deus do céu, foi muito ruim. O que vocês acharam? Comenta aqui, inscreva-se no canal, se você ainda não está inscrito, se você já está, obrigado demais. Até a próxima. Tchau!